Eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado especial para falar da relação do mundo dos esportes com o mundo dos negócios. E hoje vamos falar da categoria de base, da formação de atletas como investimento, como negócio. Dá para acreditar que tem um clube formado sem o objetivo principal de ganhar títulos, mas com o objetivo de ganhar dinheiro? Vou conversar com Gustavo Aranha, sócio fundador do Esfera Futebol Clube, um clube formado por investidores oriundos do mercado financeiro que tem dois propósitos: formar jogadores e ganhar dinheiro. Será que o futebol de base é um bom negócio e se mantém de pé? Vamos conhecer um pouquinho mais desse projeto inovador para o futebol brasileiro. O sonho de muitos torcedores e apaixonados por futebol é montar o próprio clube. Gustavo Aranha realizou esse sonho. Junto com o grupo de amigos, Aranha é sócio fundador do Esfera FC, clube que quer inovar no futebol brasileiro. Fundado em 2021, o Esfera tem foco na formação de atletas de alto desempenho nas categorias de base. Em 2023, com apenas 2 anos de fundação, o Esfera obteve o selo de clube formador na CBF. Gustavo Aranha é o convidado do Esportes S.A. de hoje e vai responder: o que é mais importante para uma SAF? Títulos ou lucro? Gustavo, obrigado pela presença, prazer recebê-lo. Tem jeito de pensar num clube de futebol que o maior objetivo não é ganhar título, é ganhar dinheiro, formar jogador, botar no mercado, ganhar dinheiro e distribuir para o acionista? Seja bem-vindo. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Bom estar aqui e falar do Esfera. A gente acredita que sim, o Esfera ele é um processo que acredita que dentro do futebol tem uma parte muito rentável, que é a formação de atletas. E que, se feita direita, pode sim gerar bastante recurso para o acionista do clube ou para o próprio clube quando ele é associativo. Isso já é verdade. Os clubes tradicionais do Brasil, muitos deles têm parte importante da sua receita vindo das categorias de base. Então, eu acho que não é um segredo ou algo novo de que a formação ela é um bom negócio. Talvez o que o Esfera está fazendo de diferente é fazer esse processo de um jeito mais parecido com o mundo das empresas e menos parecido com o mundo dos clubes tradicionais. Você vem do mercado financeiro. Conta um pouquinho da sua história e de como vocês chegaram à ideia de construir esse projeto de um time de futebol feito para ganhar dinheiro, feito para gerar talentos e feito para vender jogadores nas categorias de base. Tá bom. Bom, eu fiz minha carreira, como você falou, no mercado financeiro nos últimos 25 anos, desde que eu me formei, mas eu sempre fui apaixonado pelo futebol. Passei pela Redding Grifo, Credit Suisse, estava na Geo Capital, mas sempre fui um apaixonado pelo futebol e eu e meus 2 sócios, o Felipe e o Fábio, a gente sempre ficou com uma vontade de fazer alguma coisa diferente no futebol, algo que fosse importante para o futebol brasileiro e que deixasse, de alguma forma, um legado e de fato transformasse um pouco a maneira como o futebol é feito no Brasil. E o Esfera ele é isso, ele é um clube focado na formação de base, como a gente falou, que quer formar atletas de altíssimo potencial, mas sempre pensando que um atleta de alto potencial ele tem 2 componentes. O componente esportivo, tático, físico, o jogo mesmo, mas um componente mental, um componente de que ele tem que ser um bom cidadão, uma pessoa bem formada para suportar a pressão daquela profissão. Então o Esfera acredita que juntando o que a gente chama lá de pescoço para baixo e pescoço para cima, a gente vai formar atletas melhores, pessoas melhores, que vão ser mais capazes de ter carreiras bem-sucedidas no futebol, que é o nosso objetivo. Você comentou de não ganhar título, mas ganhar dinheiro. O negócio do Esfera é formar atletas pro futebol e com esses atletas, com as transferências desses atletas, ter receita, né? E nada mais longo prazo do que isso. Então, o ganhar títulos, o ganhar jogos todo fim de semana faz com que você tome decisões sempre de muito curto prazo. O que o Esfera tem o privilégio de poder é tomar decisões no dia a dia que olham o médio e longo prazo.
O mercado financeiro, ele é feito por homens e mulheres que estão ali colocando dinheiro, buscando um retorno. E fazem isso nos mais diversos segmentos, na indústria, na construção civil, no agronegócio, em todas as áreas. E eu sempre ouvi no futebol a seguinte frase: o futebol é diferente. Pergunto para você, é diferente ou dá para colocar de pé um business plan no futebol, um negócio, um projeto, do mesmo jeito que se colocaria, por exemplo, uma cimenteira ou uma siderurgia ou uma mineração? Dá para pensar o futebol com essa cabeça de negócio da mesma maneira que você deve ter estruturado tantos negócios ao longo da sua carreira? Essa pergunta é muito legal, João, porque você tem toda a razão. Desde que a gente começou o Esfera e fala do Esfera, a gente ouve muito assim, no futebol é diferente. E eu acho que esse é um mecanismo de proteção. Acho que se você for fazer uma cimenteira, mas uma cimenteira diferente, os cimenteiros vão dizer assim, não, cimenteiro é diferente. Eu acho que toda a indústria financeira de onde eu venho certamente tem isso, que é uma certa autoproteção, de dizer assim, o status quo tá bom, a gente tá bem aqui, e fazer diferente não dá. Mas eu acredito muito que dá. E eu, os nossos sócios, os meus sócios, os nossos executivos, a gente tem convicção que dá. E o Esfera, ele é um clube de futebol. Mas antes de ser um clube de futebol, o clube de futebol ele é o CNPJ, ele é uma SAF, nasceu como SAF já. Mas a gente é, na verdade, uma empresa. E a gente pensa todo o modelo de negócio como uma empresa. Então a primeira coisa que a gente fez, por exemplo, foi contratar um time de executivos. A gente tem um CEO contratado que é sócio do clube, acionista do clube. A gente tem 2 diretores, um de metodologia e futebol, pescoço para baixo, e uma de pessoas e cultura, pescoço para cima. Então, tudo que a gente faz é exatamente olhando para a Esfera como uma empresa. E como toda empresa, ela tem um negócio que visa gerar receita no longo prazo para o seu acionista. Esse é o Esfera. Então, eu tenho convicção que dá para fazer. Apesar de, sim, eu ouvi muito essa frase de que, não, no futebol é diferente. A gente até tem uma regra lá, João, para isso. É proibido no Esfera dizer essa frase. Não vamos fazer isso, ou vamos fazer isso, porque no futebol é assim que se faz. Essa frase ela é proibida no clube. Tudo que a gente faz, a gente pensou. Algumas coisas são iguais ao que o futebol já fazia, mas a gente fez igual porque a gente achou bom. E várias coisas são diferentes. A gente faz porque a gente acha bom fazer desse jeito. Então, realmente o Esfera quer, em vários aspectos, questionar o status quo da formação no Brasil. Nós devemos ter milhões de pessoas nesse momento assistindo o programa e muitos empresários, muitos investidores, muitas pessoas que têm a cultura do empreendedorismo no Brasil. Você diria que o futebol de base é um negócio rentável e que a conta fecha, que vale a pena quem está em casa botar a mão no bolso, tirar, por exemplo, de um CDI, tirar, por exemplo, de uma renda fixa e investir no futebol de base? Com essa cabeça, não. Contra o CDI de curto... Eu estou dizendo isso porque se a gente olhar para isso com a cabeça de eu vou tirar meu dinheiro do CDI e vou investir no futebol de base e daqui 1-2 anos eu tenho mais que o CDI, eu diria para quem pensar assim, deixar o dinheiro no CDI. Mas e se for, ao invés de investir no CDI, não vou montar uma padaria, não vou montar um restaurante, não vou montar um frigorífico, não vou montar uma empresa de aviação, mas vou investir no futebol? Foi o que eu fiz. Com o espírito empreendedor. Foi o que a gente fez. Aí foi exatamente o que eu fiz. Eu, o Fábio e o Felipe, o que a gente decidiu fazer foi exatamente isso. Foi criar uma empresa, empreender no futebol, criar uma metodologia de formação que a gente tem certeza ela é rentável no longo prazo. Eu fiz a brincadeira do CDI porque quando a gente pensa, vou tirar meu dinheiro do CDI para colocar em alguma coisa, estamos pensando amanhã depois. E rentismo, né? E rentismo. O empreendedorismo não é isso. Então, todos os outros exemplos que você deu, certamente a gente tem convicção que vários desses são bons negócios, outros não. Formar atleta no Brasil de alto rendimento no futebol é um bom negócio. De novo, os clubes vivem disso. Você é talvez um dos primeiros exemplos de quem já nasce como SAF, de quem já escolheu investir no negócio futebol, não para salvar um clube, não para investir numa camisa, numa tradição, numa história,
para quem pegou a lei da SAF, sentou, estudou e falou o seguinte: eu vou ganhar dinheiro no futebol dessa e dessa maneira. Como é que foi essa construção? Como é que vocês fizeram esse estudo? E como é que foi a adaptação desse projeto à realidade da lei da SAF? A gente teve sorte, porque o Esfera nasce quase que junto com a lei da SAF. E de fato, a SAF é uma estrutura legal muito favorável para você fazer algo no futebol do jeito que a gente queria fazer, com governança, transparente, robusto, do jeito de uma empresa tem que ser, uma empresa privada tem que ser, né? Então, a gente até teve chance de, quando a gente já tinha decidido formar um clube, de comprar clubes. Não faltam clubes por aí quebrados ou endividados que precisam de um aporte. E era exatamente a pergunta que eu ia te fazer. Por que não comprar um clube ou fazer uma parceria numa SAF? Olha, vocês, clube e associação, tocam do profissional para cima e nós vamos tocar a base, aproveitando a camisa, aproveitando a história, aproveitando a torcida, que também é uma linha de receita. Por que não dar essa opção? Porque dois motivos. Um muito importante, a gente queria escrever a nossa história. Qualquer clube que a gente comprasse, qualquer camisa que a gente arrendasse, que é o modelo que funciona por aí, muita gente faz e tá tudo bem. A gente queria escrever a nossa história. Então a gente queria começar um clube do zero e que é que nem construir uma casa. Por que você não compra uma casa feita e porque você constrói a sua? A gente queria que cada detalhezinho do clube tivesse a nossa cara. O clube não tinha nem nome. A gente teve que dar um nome, o escudo, o hino, as cores, tudo a gente decidiu, tudo é nosso. Vou até pedir para colocar aí nas imagens as cores e os escudos para que a gente possa conhecer também, né? E são lindos, são lindos. Aí, ó, tá e até a cor é engraçado. É um raio. É o raio amado. É o raio amado? Raio amado. Que coisa. Depois vale a pena ouvir o nosso hino também. Já tem hino também? Claro que tem hino. Que clube não tem hino? Quais são os versos principais do hino? Ele começa com esfera, eu sou o grande orgulho do esporte brasileiro. Vale a pena ouvir, tá no YouTube. Quem fez foi um parceiraço meu, Raul Silêncio. Vale a pena ouvir. Agora um detalhe, não tem torcida para cantar esse hino. Não tem torcida, e esse é o segundo motivo que eu ia te comentar. Lembra que você falou por que vocês não compraram? Eu acho que a torcida não ajuda qualquer plano de longo prazo. O que a torcida quer? Ganhar jogo. Muito difícil você implementar um processo que visa transformar um menino bom de bola de 14 anos num atleta de alto rendimento de 19, tendo que ganhar jogo todo sábado. Esse processo não é linear. A gente estava falando aqui antes, né, de entrar no programa, que muitas vezes o Esfera toma decisões que são contra o jogo do fim de semana. Muitas vezes a gente aprova um menino que não é grande, ele é pequeno, ele ainda é frágil e que não vai resolver o problema do próximo jogo. Mas que tem talento para longo prazo. Mas que tem muito talento para o longo prazo. E muitas vezes a torcida... Então, a nossa torcida também é bom que ela nasça do zero. E quem virar da torcida do Esfera, quem for esferizado, como a gente diz, que entenda que o objetivo do Esfera não é ganhar o jogo, é formar esses meninos, é formar cidadãos, é formar atletas de alto nível. Olha, e se orgulhar deles. Você trouxe duas coisas muito fortes, que mexem muito com a cabeça de quem está no futebol há muitos anos. E o objetivo, inclusive, do CNN Sport SA é discutir um pouco disso, dessa disruptura que o futebol vive no momento. Eu estou aqui com um dirigente esportivo, um fundador de um clube, que, em outras palavras, disse o seguinte: eu não estou nem aí para ganhar título e eu não quero ter torcida porque a torcida me atrapalha. É o oposto de tudo que a gente vive no futebol tradicional do Brasil. É verdade. Eu quero ter torcida. Eu quero ter a torcida esferizada. Torcida que entende o objetivo do clube. E o objetivo do clube não... João, ganhar o Sub-15. Esfera campeão paulista Sub-15. Vale muito pouco. A gente precisa fazer boas campanhas. A gente precisa ter um time competitivo. Os meninos que têm 11, 12 anos têm que querer jogar no Esfera. Por quê? Porque sabe que é um clube bom, um clube que vai dar estrutura. Os pais querem ter os filhos no Esfera. Sabem que a gente tem um caminho para uma boa carreira no futebol mundial, mas ganhar o Sub-15, ou Sub-16, ou Sub-17 vale muito pouco para o Esfera. Então eu adoro ter torcida, a gente tem os esferizados,
A gente tem... Por enquanto deve ser mãe de alguém, irmã de alguém, tio de alguém, né? Todo mundo tem mãe e pai de alguém, né, João? Então, mas sim. Alguém que tá lá. Alguém que tá lá. Sim, mas a gente tá aumentando. Quem sabe aqui, quantos milhões? Você falou que vão ter milhões. Quem sabe vários desses milhões, na base, vão torcer pro Esfera. Não precisa deixar de torcer pro seu time tradicional. Mas na base, torçam pro Esfera, porque o Esfera na base é tudo que eu acredito que tem que ser. Tem que olhar o longo prazo, João. Que é o quê? O que tem que ser o futebol de base? Por que vocês acreditam que é possível fazer um futebol de base diferente e maior? O que você faz aqui, ao fundo, tem um pano de fundo, e coloco isso de maneira muito respeitosa, mas uma crítica ao que está aí. Quando você fala que tem que ser diferente dos clubes tradicionais, tem que ser diferente dos clubes que tem camisa, que não pode ser aquela lógica do menino jogar para ganhar no sábado, que se perder tá tudo errado. Você faz uma crítica, mesmo que indireta, ao status quo do futebol de base no Brasil. O que tem que ser diferente, o que precisa mudar? Eu faço sim essa crítica e faço ela de frente, porque eu realmente acredito que em algum momento, quando você tem a pressão pelo resultado esportivo na base, e isso é muito relevante nos seus objetivos, ganhar é muito relevante, você vai tomar decisões que olham o curto prazo. E a formação é de longo prazo, né? Então, o que eu acho que está errado... primeiro, eu não acho que o Esfera está reinventando a roda também. Apesar de sim ter uma crítica aqui, é muito importante dizer que os clubes formam. Os jogadores brasileiros estão no mundo inteiro, é o país que mais exporta jogador. Então, não é que a gente está reinventando a roda. O que talvez a gente está fazendo é, trazendo um capital privado para essa roda, ou seja, tentando dar uma oportunidade de pessoas que não são do futebol fazerem algo importante dentro do futebol e trazendo uma eficiência diferente que o mundo de empresa, do mercado financeiro tem, que muitas vezes os clubes não têm. Você vê técnicos de base, por exemplo, serem pressionados. Se não ganharem um campeonato, eles caem. Ou mesmo o diretor de base, a gente tem esse dado, eu não lembro de cabeça, mas os diretores de base no Brasil, na média, ficam 2, 3 anos. Na Europa, eles ficam 15, 20. Então, a estabilidade, talvez aqui é um ponto bom, a estabilidade no processo de formação ele é relevante. E aí colocar uma questão importante para a formação do atleta. O jogador de futebol, ele é produzido, ele é criado, ele é trabalhado para buscar vencer. Na base pode não ser a principal questão de quem forma, mas na carreira sim. O cara tem que querer ganhar a Copa do Brasil, a Liga dos Campeões da Europa, o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, a Copa do Mundo. Ganhar é muito importante no futebol. Não há um risco de formar atletas que não tenham essa identidade, porque você falou de pontos muito importantes. Preparar mentalmente, psicologicamente, fisicamente o jogador, mas vencer, buscar a vitória, ter a identidade com a torcida, jogar com o campo, defender uma agremiação que tem torcida, que vai para a arquibancada, que vai xingar o jogador, que vai aplaudir o jogador. Isso talvez não faça falta num processo de formação. Faz. E por isso que, não me entenda mal, a gente quer ganhar todo jogo. Os meninos são cobrados que a gente jogue bem e ganhe. O Esfera é um clube que, de novo, a gente disputou o Paulista pela primeira vez esse ano e chegou entre os 16 melhores clubes do estado de 80. E a gente se orgulha disso. A gente quer ganhar. A diferença é que tipo de decisões você toma e como você quer ganhar. Eu concordo 100% com você. Um atleta de alto rendimento, ele tem que ter dentro dele a sede de que ele tem que ganhar o par ou ímpar, o disputa de pênaltis, a brincadeira da rua, o jogo. É claro que sim. A questão é como você lida com isso e quanto o sim ou não ganhar você gera de instabilidade no processo. E é aqui que é diferente. O nosso menino quer ganhar todo o jogo. O nosso técnico entra para ganhar todo o jogo e tem que ganhar. Mas a gente sim dá minutos para todos. A gente sim coloca um menino que às vezes não é tão alto dentro do nosso processo para jogar o jogo. Então a gente não faz cera. É proibido no Esfera fazer cera. Proibido. Eu não sei você, mas eu odeio quando o goleiro faz uma defesa e machuca. Agora, parece que defender uma bola no futebol brasileiro gera uma contusão.
é proibido no Esfera. Se tiver que perder um jogo, respeitando o jogo, vai perder. Mas a gente quer ganhar, João. Isso é super importante. Os nossos atletas têm que ganhar os jogos. Faz parte da formação. É uma questão só de onde o clube coloca onde esse estão objetivo. Os valores, né? Isso. E por falar em valores, vamos para os valores financeiros. Vamos falar do negócio. Vocês estão montando uma tese, né? O que vocês estão defendendo agora é uma tese de mercado. A tese é: dá para ganhar dinheiro no futebol de base, dá para formar jogadores, ganhar dinheiro, pagar o capital investido e sair com lucro. Como é que foi a estruturação disso, do negócio? Como é que vocês pretendem ganhar dinheiro? Qual que é o break-even desse processo? Conta um pouquinho para a gente dessa história do lado financeiro. Aqui a gente estruturou como 3 empreendedores montando uma empresa, um negócio. E já botaram quanto nesse negócio? A primeira coisa que a gente fez foi: precisa estruturar um corpo de executivos, precisa ter estrutura, precisa ter um CT. Então, a primeira coisa, a gente ficou 2 anos, a gente fundou o clube em 2021 e começou a operar, como a gente chama o clube, ou seja, disputar campeonatos, ter meninos alojados no nosso centro de treinamento. Hoje a gente tem 65 meninos morando conosco, em 2023. Então, a gente teve 2 anos de, vamos dizer, planejamento, vamos chamar de pré-operacional, onde a gente já fazia, por exemplo, treinamentos de avaliação de meninos no Brasil todo, para ir montando os elencos e ir afunilando os meninos que iam entrar no CT. E em 2023 a gente efetivamente começa a operar o clube. Então, do nosso planejamento financeiro, esse setup, vamos dizer assim, essa etapa de planejamento e o primeiro ano de operação, a gente faria com recursos próprios. Por quê? Eu não queria ser aquele empreendedor de PowerPoint que apresenta uma ideia para o potencial investidor, mas é só uma ideia. A gente queria muito viver isso e participar disso. Então, a gente colocou o nosso capital aqui para colocar o clube de pé. Eu brinco que se fosse um avião, a gente montou o avião, colocou o avião na pista, pôs comissão, comissários de bordo, piloto, tem pessoas lá dentro, os passageiros, e decolou o avião. Mas o avião está só decolando. O lugar que a gente quer chegar é longe, e ele ainda não atingiu o equilíbrio de voo. Quanto vocês já investiram no projeto? A gente investiu perto de 9 milhões de reais até hoje. A gente não gosta muito de abrir os números na vírgula, mas é um investimento importante nesse planejamento de 2021 a 2023. E agora a gente está no momento em que a gente, efetivamente, com o clube funcionando, a gente tem conversa com patrocinadores. A gente tem 2 projetos aprovados para doação via Lei do Incentivo ao Esporte no Ministério do Esporte, aprovados. Então, empresas e pessoas físicas podem doar seus recursos abatendo do IR para o Esfera. E a gente tem conversa com algumas famílias, que a gente conhece do meu histórico de mercado financeiro e tal, que têm se interessado em entrar como acionistas no clube, ou seja, realmente investir capital no clube junto conosco, né? A gente se diluindo, e eles entendendo o valor disso no longo prazo, de ter um clube que querem apoiar no final das contas e acreditam nesse processo de formar bons atletas, que isso é um bom negócio. E eu sempre volto que para provar que é um bom negócio, João, é só olhar os clubes associativos e as SAFs de hoje. Quanto elas dependem efetivamente da base. Quando a gente olha os times profissionais, a base é lucrativa? Vocês têm dados disso? Ganham mais dinheiro do que gastam? Eu não tenho dúvida disso. Eu vou dar um exemplo que eu sei de cabeça, que saiu na mídia há 1 ou 2 dias atrás. O Grêmio fez de receita, o Grêmio de Porto Alegre fez de receita, é uma matéria que saiu recentemente. 1 bilhão de reais nos últimos 10 anos com transferência de jogadores, diretas e indiretas. A direta é a primeira e indiretas são as transferências depois desse atleta ao longo da carreira. Então, eu tenho certeza que o Grêmio não gastou 1 bilhão de reais na base nos últimos 10 anos. Daqui a pouquinho, então, eu quero que você nos conte como é que vai funcionar esse projeto, como é que vocês pretendem colocar o dinheiro de volta no caixa e lucrar, que é o que você disse que é o principal objetivo do projeto, claro, junto com a formação de jogadores. Agora está na hora de falar das notícias da semana no Giro SA, no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Oi,
Oi, João! Começamos o nosso Giro SA com uma notícia importante. A Liga Forte Futebol e o Grupo União venderam 20% dos direitos por 50 anos. A LCP e a General Atlantic pagaram 2,6 bilhões de reais. Cerca de 900 milhões foram distribuídos para os clubes da Série A, que fazem parte destes dois blocos: Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense, Botafogo, Coritiba, Goiás, Fortaleza, América Mineiro e o Cuiabá. O São Paulo, que faz parte de outro grupo, que é o da Libra, inaugurou esta semana um espaço destinado a torcedores autistas dentro do estádio do Morumbi. A sala foi desenvolvida com as empresas Spider e Centro Lume, que são especializadas em projetos que envolvem pessoas com autismo. Em dias de jogos, os torcedores autistas ficarão acomodados em cadeiras próximas à sala e terão à disposição abafadores de ouvidos, além de especialistas preparados para dar suporte. Muito bacana essa iniciativa do Tricolor. Bom, e por falar no campeão da Copa do Brasil, o torneio nacional anunciou um novo patrocinador, a Penalty. Além da Copa do Brasil, a marca também vai estar presente nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. A empresa de material esportivo será exposta em placas de LEDs, exposição em comunicações visuais e nas redes sociais. Do futebol, a gente vai para a NBA agora, porque nada mais, nada menos do que Kim Kardashian, a super influencer e socialite americana, é a nova patrocinadora da Liga de Basquete. A Skins assumirá a categoria de roupa íntima oficial da Liga de Basquete. O acordo envolve também a WNBA, que é a Liga Feminina, e a Confederação Americana de Basquete. No esporte, o Neymar já fez a propaganda da marca. Bom, João, esse foi o Giro SA de hoje. Eu rolo a bola para você agora com muito mais no CNN Esportes SA. Maravilha, daqui a pouquinho eu volto com Gustavo Aranha, sócio e fundador do Esfera Futebol Clube, que é um clube de futebol voltado para a formação de atletas. E no próximo bloco ele vai nos contar como é que eles pretendem monetizar esse processo, colocar dinheiro em caixa e distribuir o lucro para os seus acionistas. Um minuto só. Giro SA. Apoio Gerdau. O futuro se molda. Bet Nacional. Profetize agora na Bet dos Brasileiros. Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo Sicoob, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sei. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Sexto Brasil Investment Forum, de 7 a 8 de novembro. A oportunidade de ouvir lideranças e investidores e aproveitar o novo momento do Brasil como player global. Confira os palestrantes no site e inscreva-se. O desafio do Bastidores CNN é mostrar o que está por trás da notícia. São os bastidores reais, direto de Brasília. A gente está sempre na rua, sempre conversando, a gente está em movimento e a gente traz o resultado desse movimento para o estúdio. Ah, o furo é o que todo mundo quer.
Bastidores CNN. De segunda a sexta, às 14h. É a essência do jornalismo. Recebendo no CNN Esportes S.A. Gustavo Aranha, sócio fundador do Esfera Futebol Clube, um clube de futebol feito, pensado para trabalhar nas categorias de base, revelando atletas e prometendo a distribuição ou a geração de lucro para os seus acionistas. Queria entender como é que vai ser essa esteira de projeto de vocês. Normalmente um clube profissional que tem uma categoria de base forte, aquilo que você ganha na base, você gasta no profissional, você investe no clube. Num clube feito, pensado para formar jogadores, cujo objetivo principal é a geração de lucro. Como é que vai se dar essa esteira para gerar esse lucro? Como é que foram feitas as contas nesse processo e nesse business plan de vocês? Ao a gente abrir mão de ter um clube profissional, tradicional, que também demoraria anos para a gente ter, talvez décadas, para a gente ser um clube do zero tradicional no profissional, né? Mas ao abrir mão, quando eu falo assim, imagina que a gente é Cotia sem o São Paulo. A gente é Xerém sem o Fluminense. A gente é CT do Caju sem o Atlético Paranaense. Né? Ao você abrir mão dessas camisas tão pesadas do futebol brasileiro, mas também abrir mão do custo delas, porque essas operações custam muito caro, a operação profissional ela custa muito caro, e como você falou, todo o lucro da base ele acaba sendo usado e dragado pelo futebol profissional. Quando você abre mão disso, acontecem duas coisas, uma boa e uma ruim. A ruim é, você abre mão da possibilidade da primeira transferência ser muito alta. Então, no nosso business plan, diferente do que o São Paulo, o Fluminense ou o Atlético Paranaense, que são os casos que eu citei, são capazes de fazer, de vender atletas que estão no seu time profissional já há 2, 3 anos por 8, 10, 12 milhões de euros, o Esfera não vai fazer isso. O Esfera não vai conseguir comandar esse tipo de venda de transferência do nosso sub-17, 18, do sub-19 ou mesmo do sub-23 que a gente vai ter. Mas o nosso modelo de negócio é que ele vai ser transferido por um valor bem mais baixo, o que pode ser atrativo para o nosso cliente. Quem é o cliente da empresa Esfera? São os clubes para os quais a gente transfere esse nosso atleta, mas a gente fica com um percentual. Então vocês querem vender jogadores para o Atlético Paranaense, para o São Paulo, para o Grêmio, para o Corinthians, para o Real Madrid ou para o Bayern de Munique, ficar com um pedaço desse jogador e aí sim, após a transferência desse clube, vocês terem um percentual, terem uma monetização maior nesse valor. É isso. O nosso caso principal é, como a gente vai ter uma formação muito boa, o nosso atleta vai se adaptar bem em qualquer que seja esse clube. São Paulo, Atlético Paranaense, Palmeiras, Benfica B, PSV B, Ajax B, um time da Bélgica, um time da Áustria. E de lá, a gente ficando com um percentual, 20%, 30%. Na próxima transferência, essa sim, já num valor mais alto, porque é de um clube tradicional para um maior ainda, a gente tem 20%, 30% dessa transação. E tem um mecanismo de formação que a FIFA chama de mecanismo de solidariedade, que acaba remunerando os clubes formadores ao longo da trajetória do atleta. Se um atleta passa por 4, 5, 6 clubes ao longo da carreira, quem formou lá atrás sempre leva um valor daquilo ali. Isso hoje é uma receita importante na hora de botar de pé uma operação dessa? Sim, a principal receita é a segunda transferência, que a gente chama de transferência indireta, que é a segunda quando o atleta vai ter ali seus 24, 25, 26 anos. Depois, a primeira transferência e o mecanismo de solidariedade da FIFA, como você falou, por ser um clube formador, são também relevantes. Você fica com 0,5% de cada transferência por ano que ele fica com você. Então, o atleta que fica dos 14 aos 19 com o Esfera, o Esfera tem 2,5% de todas as transferências para o resto da vida desse atleta. Então, se for um atleta que tem uma carreira bem sucedida e que vai gerando transações ao longo da vida dele, isso vai remunerando o clube. Então, essas são as 3 principais fontes de receita quando a gente
planeja o nosso business plan e prevê o nosso break-even lá em 2028 para 2029, são essas... Vocês estão falando de um break-even de mais 5 anos aí. Não é longo quando é dos outros, né? Conta com o dinheiro dos outros. Com o dinheiro dos outros, 5 anos passa assim, né? O negócio é que no futebol a gente está acostumado com break-even que nunca vem. Ou não está acostumado com um plano de 5 anos. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa da indústria e eu estava contando isso. Olha, a gente vê o break-even em 2029, então a gente está se preparando para fazer uma rodada com investidores que nos ajudem a chegar lá. E ele falou, mas eu nunca ouvi contar no futebol alguém pensar em 5 anos. De verdade. As pessoas ou pensam 5 minutos, ou 5 dias, ou no máximo 5 meses, né? Então, essa estabilidade que é diferente, João. Quando você falou da crítica que a gente faz aos clubes tradicionais, de novo, tem muito profissional bom, tem muito atleta bom. O que eu acho é que o sistema ele é muito instável. E a instabilidade não ajuda na formação de longo prazo. Então, o que a gente quer dar para o Esfera, para os nossos atletas, para os nossos profissionais tem que ganhar, tem que ser competitivo, mas tem que respeitar os nossos valores, tem que se tornar bom cidadão, tem que respeitar as regras, mas com estabilidade. Gustavo, quando você forma um jogador, a sua cabeça está em qual mercado? Você está pensando em vender para o mercado brasileiro? Você está pensando, existe a possibilidade do mercado internacional para a formação? Sim, os dois. Na verdade, o que a gente olha, e o Esfera tem o privilégio de poder olhar atleta a atleta. Toda a nossa formação é centrada no atleta. Então a gente entende que para cada atleta, quando ele chegar lá nos seus 17, 18, 19, vai ter um melhor caminho para ele. Pode ser que tem alguns atletas que depois de uma Copa São Paulo tenham boas propostas para jogar no Sub-20 ou mesmo profissional de clubes do Brasil. Se a gente entender que esse é um bom lugar para que ele termine o seu desenvolvimento, a gente vai fazer. Eu tenho certeza que vai ter atletas que vão ter propostas de clubes de entrada, como eu chamo na Europa. Clubes que não podem pagar 8, 10 milhões de euros pelo talento que já teve 6 meses no profissional, mas muitas vezes vem talento de 17, 18, 19 e querem continuar desenvolvendo esse menino, mas já querem que ele tenha rodagem no seu profissional. Também vamos fazer. Então, o que eu costumo dizer, João, é que cada atleta a gente vai tentar fazer o melhor para a carreira dele de longo prazo. Porque lembra, o sucesso do Esfera é o sucesso de longo prazo daquele menino. Então não adianta eu fazer uma primeira transação que não faça sentido para o perfil do menino. Então, o jeito que eu olho para isso é assim, eu preciso ter sócios, clubes, parceiros na parte final do desenvolvimento desse atleta. Então, se eu sentir que eu tenho essa parceria, pode ser um clube brasileiro, pode ser um clube de entrada na Europa. MLS, Estados Unidos, é um mercado que claramente se abre e que fala muito essa língua que a gente fala, clubes com donos. E, claro, a Ásia, eventualmente até a Arábia Saudita hoje abrindo. Então, a gente acha que não falta mercado para bom jogador de futebol. E tem bom jogador de futebol no mercado? Como é que funciona a captação do jogador de futebol hoje? Me lembro quando eu era garoto, não tinha muito talento, mas todo garoto queria jogar futebol e você vivia nas peneiradas dos clubes, que iam lá, colocavam 200 jogadores correndo num campo de terra para o menino ali com 5 minutos mostrar talento. Isso mudou? Como é que é feita a captação do talento hoje? E, em especial, como é que é feita a captação por um clube empresa? Eu tive aqui o presidente do Fluminense, por exemplo, que me disse que tem 60 profissionais dedicados a encontrar talentos no Brasil inteiro e não à toa Xerém é um sucesso. Sim. Como é que funciona a captação e emendando a isso? Como é que você pretende segurar um atleta? Porque o garoto também deseja vestir a camisa do Fluminense, do Flamengo, do Atlético, do Cruzeiro, do Grêmio, do Inter, do São Paulo, das grandes equipes do Brasil. Como é que você vai fazer para captar e como é que você vai fazer para não perder o talento para as grandes marcas? Eu vou começar pela segunda, que eu vou te fazer um desafio que no CNN Sport SA, daqui 3 anos, nesse grupo de clubes grandes que você disse que os meninos querem jogar, você vai estar o Esfera, eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque o menino, se você for fazer uma entrevista com meninos de 7, 8, 9, 10, 11 anos que querem jogar futebol e perguntar qual é o teu objetivo, o que ele vai falar? Jogar na Europa. E cada vez mais as famílias, que é um tema que a gente tratou pouco aqui, mas
a relação que o Esfera tem com as famílias é muito próxima. A gente traz a família para participar do processo de formação, a gente acha isso importante, que os clubes em geral não fazem. Vão olhar para o Esfera e vão ver que o Esfera é um caminho viável para que ele alcance o sucesso na carreira dele. Então, como é que a gente mantém o menino no Esfera? Mostrando para ele e fazendo isso acontecer na prática, tendo transferência de meninos daqui para os clubes tradicionais já lá na ponta, já no fim do processo. Tá? Como é que a gente capta? Você tem toda a razão. A gente fez outro dia um estudo de concorrência na área de captação e os clubes são muito fortes. Eles estão indo cada vez mais para mais novos, né? E o Esfera também. O que a gente tem, talvez, de diferente é que a gente tem parceria com muitos projetos sociais ao redor do Brasil. Porque todos esses meninos, no final, onde eles começaram? É numa escolinha de um professor de educação física, no campinho de terra. Isso existe ainda. Hoje já no campo de grama sintética. Society também, de sintético, né? Mas futsal. Então a gente tem parceria com projetos sociais no Brasil inteiro. E o que é uma parceria? Muitas vezes eu trago o professor para o CT para fazer capacitação. Muitas vezes eu dou material para ele. E em muitos eu dou um contrato para ele, dizendo que se ele me indicar um atleta que daqui 15 anos tiver uma transação, ele recebe uma parte disso. Então, cada vez mais a gente vai aprofundando essa relação com o futebol raiz, que está sendo jogado de pé descalço no interior do Brasil. E esses meninos chegam pra gente. Hoje, dos 65 atletas que a gente tem no CT, a gente tem atleta de todas as regiões do Brasil. Muito bem, está na hora do De Primeira SA, perguntas curtas, respostas rápidas, no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Primeira pergunta, futebol de base pode ser lucrativo? Pode e já é. Para ganhar dinheiro, é melhor futebol de base ou futebol profissional? Com certeza absoluta, futebol de base. Por quê? Porque é onde você tem retorno ao capital, você tem menos custo e mais receita. A lei da SAF está dando certo? Depende. Às vezes ela é uma tábua de salvação, às vezes ela é um bom caminho, como é para o Esfera. O Brasil ainda produz bons craques? Muito, muito. É um celeiro de talentos enorme. Você é um voraz investidor que vem da Faria Lima. Para os outros muitos que assistem na TV, vale a pena botar o nosso dinheiro no futebol? Num projeto sério, com transparência, com governança e que veja o longo prazo de formação como Esfera, sim. Tenho perguntado a todos que passam por aqui. A gente está vendo o futebol brasileiro mudando tanto nos últimos tempos. O futebol brasileiro vai dar certo? O futebol brasileiro nunca deixou de dar certo. É um esporte, ganha e perde. O que a gente precisa, talvez, é aprender a perder. Gustavo, já recebi muita gente aqui, mas é a primeira vez que eu recebo uma tese. Vocês representam uma tese, estão colocando dinheiro, capital, dinheiro de vocês, e isso é muito bonito e muito bacana. O empreendedorismo tem que ser sempre muito respeitado e muito valorizado. E queria marcar um encontro com você no futuro. Não sei quando, mas em breve, para a gente contar essa história que está nascendo e a virada de chave disso. Te convido para voltar aqui no break-even do projeto para que a gente possa contar essa história para o futebol, do futebol feito como negócio, como investimento e como dinheiro no bolso de quem acreditou, de quem investiu, de quem empreendeu. Topa o desafio? Topo. E eu queria voltar antes do break-even, como você falou, break-even só em 2029. Eu falei do break-even só em 2029. Mas eu tô desejando é que você tenha um break-even mais curto. Não, e com certeza eu quero voltar, João, porque essa história, ela não é de agora, pula pro break-even. A gente tem um processo muito bonito, muito legal, que vai ter muita coisa para contar. Isso tudo que eu te contei, a gente tá no CT há 8 meses. Então imagina o que a gente vai ter para contar nos próximos anos. Venho com prazer. Muito obrigado. Recebi aqui Gustavo Aranha, ele que é sócio, fundador do Esfera Futebol Clube. Um clube de futebol, como ele contou aqui, com alguns objetivos um pouco diferentes da maioria dos clubes brasileiros. Primeiro, formar atletas e depois fazer um negócio que seja rentável para os seus investidores e para os seus acionistas. É um novo jeito de ver o futebol e são as histórias que contamos aqui no CNN Esportes SA. Obrigado pela sua audiência. Na semana que vem, um novo convidado ou uma convidada, sempre gente muito especial contando dessa relação do mundo dos negócios com o mundo dos esportes. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até mais.